Olá, futuro universitário, tudo bem? Eu sou Danilo Nogueira e hoje nessa videoaula eu trago exercícios resolvidos com teoria do assunto termoquímica. Nossa aula vai ser dividida em duas partes porque é muito conteúdo. Então, esse vídeo é da parte 1. A gente vai resolver algumas questões da prova da FUVEST e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul dos anos de 2013 a 2017. Vamos lá? Antes de começarmos o assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer um convite para você a se inscrever em nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e não esqueça também de ativar o sininho para que você receba todas as notificações e todas as atualizações que a gente tiver aqui em nosso canal. Pronto, agora vamos começar o nosso assunto. Antes, vamos fazer uma breve revisão do assunto de termoquímica. Então, o que é termoquímica? Termoquímica é a parte da química que estuda a energia envolvida nas reações químicas. Mas como assim, Danilo? Vamos lá. Imagine a seguinte reação. Eu tenho 2CH3OH mais 3 oxigênio, produzindo 2 CO2 e produzindo mais 4 águas, moléculas de água, H2O. Então, olha só, eu tenho aqui as moléculas dos reagentes, né, a molécula do metanol e a molécula do oxigênio, as duas moléculas do metanol e as 3 moléculas do oxigênio, que elas quebram e formam os produtos, que é CO2 e água. Então, a molécula aqui de CO2 e a molécula da água H2O, de acordo com a estequiometria certinho, 2 e 4 moléculas, 2 moléculas, 3 moléculas e 2 moléculas, ok? É que você tem que lembrar que reagentes nada mais são do que os elementos que sofrem quebra de ligações químicas. Então, você tem aqui essas ligações químicas todas aqui, ó, de hidrogênio, carbono, oxigênio, hidrogênio, e essas daqui também do oxigênio, e essas ligações elas vão se quebrar, certo? Então, vai haver uma quebra dessas ligações. Quando houver essa quebra de ligações, os átomos vão se rearranjar e aí vão formar novas ligações químicas, gerando os produtos. Então, no produto há uma formação de ligações químicas. Então, perceba aqui que o carbono, por exemplo, que estava ligado a hidrogênio e oxigênio, passou a ficar ligado aqui a só oxigênio, em uma ligação dupla. Certo? Perceba que o oxigênio aqui que estava ligado com oxigênio, e aqui é o hidrogênio, passou a ficar ligado só com hidrogênio. Ó. Então, houve rearranjo, com formação de novas ligações químicas. Pronto. Então, ó, esse processo, certo? Em que acontece essa quebra e a formação de ligações químicas, você precisa saber alguns detalhes. Por exemplo, que os reagentes, eles possuem uma certa quantidade de energia lá inerente àqueles reagentes. Essa quantidade de energia está associada a quê? Está associada às forças intermoleculares existentes entre as substâncias. Então, por exemplo, a gente aqui tem uma substância polar, então e com formação de oxigênio e hidrogênio. Então, aqui ela forma pontes de hidrogênio. Aqui a gente tem a substância apolar, que ela faz uma ligação do tipo dipolo induzido. Então, essas forças intermoleculares entre essas substâncias, além da energia cinética dessas moléculas, a movimentação dessas moléculas constante, e a energia de ligação dos átomos, existente entre os átomos, oferece a esses compostos o que a gente chama de energia dos reagentes. O mesmo acontece com os produtos. Então, depois que houver a quebra dessas ligações e a formação das novas ligações de novos produtos, aqueles produtos também vão ter uma energia dos produtos. Essa energia está associada aqui também às forças intermoleculares, à energia cinética das moléculas e à energia de ligação dos átomos. O fato é que essas forças intermoleculares já mudaram. Por quê? Porque não mudou a substância? Se mudou a substância, as forças intermoleculares também mudou. A energia cinética das moléculas também mudaram. Por quê? Porque se mudou a substância, mudou sua massa molar, e aí a energia cinética dela também ela ficou mais pesada, não consegue ter tanta velocidade na movimentação, também mudou. Okay? E a energia de ligação dos átomos também mudou. Por quê? Porque houve nova formação de ligações. As ligações que tinham antes não são mais as que tem hoje. Certo? Então, o que você precisa entender é isso, que num processo de reação química você tem reagentes com uma certa quantidade de energia e produtos também com outra quantidade de energia. E a partir de agora, quando a gente está falando de energia de produtos e de reagentes, a gente vai falar de entalpia. Então, é a mesma coisa, são similares.
Energia e entalpia é a mesma coisa. Quando a gente falar então de variação de energia, a gente vai estar falando também de variação de entalpia, ok? Então vamos lá. Então, ó, onde tinha escrito energia dos reagentes, aqui, ó, eu posso alterar para entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos, ok? Então, ó, o que a gente viu é que a entalpia dos reagentes termina sendo diferente do que a entalpia do produto. Por quê? Pelos motivos que eu já falei para você. São moléculas diferentes, o que oferece forças intermoleculares diferentes, energia cinética de moléculas diferentes e energia de ligação também diferente. O que oferece para a gente o que nos faz lembrar ou inferir que há uma diferença, uma variação de entalpia entre reagentes e produtos. Essa variação de entalpia é que a gente pode calcular como sendo a entalpia do produto, ou seja, H do produto menos H do reagente. Então, quando a gente calcula a variação de entalpia numa reação, a gente está calculando a variação da entalpia do produto em relação aos reagentes. E aí, se a entalpia dos reagentes ela for inferior à entalpia do produto, então essa variação de entalpia ela vai ser positiva. Positiva por quê? Porque quando eu fizer essa subtração, esse valor aqui, ó, ele é maior do que esse. Então, quando eu subtrai um valor grande de um valor pequeno, o meu saldo ele é positivo. Agora, se eu tenho uma entalpia de reação, uma entalpia de reagente maior do que de produto, se eu pego e subtraio um valor pequeno de HP e um valor negativo muito grande de HR, da entalpia de reagente, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar então com o meu ΔH menor do que zero, um valor negativo. E aí nos leva a um conceito extremamente importante, que são os conceitos de reações endotérmicas e reações exotérmicas. Reações endotérmicas são aquelas reações que absorvem energia do meio. E como consequência disso, ele resfria o meio. Como assim? Vamos olhar direitinho. Imagina o seguinte, que aqui eu tenho um meio reacional, ou seja, o local onde a reação está acontecendo. E aqui eu tenho as minhas substâncias, né? As minhas substâncias químicas, meus reagentes começando a reação. Então, se na minha reação eu absorvo energia, ou seja, eu tiro a energia do meio reacional onde ele está acontecendo e coloco para dentro das minhas moléculas, esse processo é o que a gente chama de reação endotérmica. Okay? E a consequência disso é o resfriamento do meio, porque o meio reacional está perdendo energia. Quem perde energia se resfria. Okay? Então, ó, o que acontece na minha reação? Eu tinha então uma quantidade de energia bem baixa, de entalpia bem baixa, e por eu estar absorvendo, ganhando energia, eu dou um salto de energia mais elevado. Então perceba que a entalpia do produto é maior. Começo com a entalpia de reagente baixa e vou para a entalpia de produto maior. E essa variação de entalpia entre o produto e o reagente é o que a gente chama de variação de entalpia ou ΔH. Ok? Então tá aí, ó. Como a entalpia de reagente é menor do que a entalpia do produto, como a gente está vendo aqui, ó, no gráfico, quando eu faço minha variação de entalpia, ΔH, o meu HP menos HR, entalpia do produto menos entalpia de reagente, ela vai ser positiva, vai ter um valor positivo. Então, reações endotérmicas são aquelas que têm variação de entalpia positivas. Vamos falar agora das reações exotérmicas. Reações exotérmicas são aquelas que liberam energia para o meio, ou seja, aquece o meio. Então, vamos lá. Mesma coisa, vamos supor que eu tenha um meio reacional, ou seja, o local onde está acontecendo as reações, onde estão acontecendo as reações. E essa minha reação química, ela pega e libera energia para o meio, ela libera, sai a energia das substâncias para o meio reacional. Qual é a consequência disso? O meio reacional, por ele estar recebendo energia, ele vai aumentar a temperatura, então ele aquece o meio. Okay? Então, o processo que acontece aqui é o seguinte, eu tenho então uma entalpia de reagente elevada, certo? E aí, como eu estou perdendo energia, eu estou caindo para a entalpia de produtos mais baixa. Então está aqui, ó, eu saio da entalpia de reagente elevado para a entalpia de produtos baixo. Por quê? Porque esse excesso de energia foi liberado para o meio. Nesse caso aqui, meu ΔH vai ser o quê? Vai ser, como o meu reagente é maior do que o do produto, quando eu fizer aqui meu ΔH, eu tenho um valor pequeno de HP menos um valor grande de HR. Com isso, meu ΔH vai dar negativo. Então, reações exotérmicas, elas possuem ΔH negativo. Ok?
Sabendo disso, vamos responder a questão 87 da prova da Unicamp de 2015. Ele diz assim: Hot Pack e Cold Pack são dispositivos que permitem, respectivamente, aquecer ou resfriar objetos rapidamente. Então, ele está falando aqui, Hot Pack e Cold Pack aquece ou resfria objetos rapidamente. Estes dispositivos geralmente contêm substâncias que sofrem algum processo quando eles são acionados. Dois processos bastante utilizados nesses dispositivos e suas respectivas energias estão esquematizados nas equações 1 e 2, apresentadas a seguir. Então tem aqui o nitrato de amônio jogado em água, produzindo esses íons aqui e liberando, no caso aqui, com ΔH, uma variação de entalpia de 26 kJ por mol. 26 kJ por mol é uma reação endotérmica, porque o ΔH é positivo. Já aqui, o CaCl2, aqui, o cloreto de cálcio, jogando em água, produzindo os íons Ca2+ e cloretos, num ΔH, numa variação de entalpia de menos 82 kJ por mol. Esse caso aqui, ele é uma reação do tipo exotérmica. Essa aqui é uma reação exotérmica. Então, o que acontece? Na primeira reação, em que a reação é endotérmica, a gente tem o quê? Uma absorção de energia do meio. Então, a tua estrutura ela absorve a energia do meio e faz o meio resfriar, como a gente viu. Já nessa segunda, a gente tem uma reação exotérmica, ela libera energia para o meio e faz o meio aquecer. Então, analisando as questões, as alternativas, a gente tem, primeiro, dissolução, na letra A, na letra B fala de dissolução, ou seja, o processo é uma dissolução. Lembrando que dissolução é quando você pega sais e joga em água. É o que está acontecendo aqui, sais, nitrato de amônio e cloreto de cálcio jogado em água. E diluição. O processo de diluição é quando você adiciona a água em uma solução. Não é o caso. Então, por que não é o caso? Porque aqui não é uma solução, aqui é o elemento sólido. Aqui é o elemento sólido, certo? Então, como é o elemento sólido, a gente sabe que, então, que é, na verdade, um processo de dissolução. Ele sai de sólido para aquoso. Aqui, aquoso. Okay? Então, está formando uma solução. Então, não pode ser nem C nem D. Okay? Então, dissolução sendo a equação 1 para um hot pack. A equação 1 é hot pack. Hot pack é aquele que aquece objetos. Aqui a reação 1, ele resfria, na verdade. Então, não pode ser a letra 1, a letra A e fica sendo a letra B. Então, o processo de dissolução sendo a equação 1 para um cold pack e a equação 2 para um hot pack. Ok? Beleza? Lembrando que esse hot pack é que ele faz, ele tem uma reação exotérmica, então ele libera energia e termina aquecendo os objetos. Ok? Beleza? Vamos lá. E agora a gente precisa conversar um pouco sobre um novo conceito, que é o conceito de entalpia de formação, que é a mesma coisa que energia de formação da substância. Então, qual é a ideia? Toda substância possui uma energia inerente associada ao seu estado padrão. Essa energia inerente a ela, como a gente viu, é relativa aqui às forças intermoleculares dessa substância, a energia cinética das moléculas dessa substância, a energia de ligação dos átomos dessa substância. Então, como exemplo, eu trago aqui uma tabelinha para você, onde eu mostro a entalpia de formação de diversas substâncias. Então, você percebe que eu tenho o óxido de cálcio, ele tem uma energia aqui de menos 51,9 quilocalorias por mol. A gente tem o hidróxido de cálcio também com menos 235,8. O monóxido de carbono com menos 26,4. Aqui a gente tem duas colunas porque um fala de quilocaloria por mol e outro quilojoule por mol. São as duas formas de a gente calcular a energia, a entalpia. Então, o que chama atenção aqui para a gente são algumas substâncias que têm entalpia de formação zero. Esse cálcio sólido aqui, esse nitrogênio gasoso e esse sódio sólido aqui. Energia de entalpia de formação igual a zero, Danilo. Como é isso? Pois é, então vamos entender. Algumas substâncias possuem energia de formação e entalpia de formação igual a zero. Quais são elas? São as substâncias simples no seu estado padrão. Por exemplo, o nitrogênio gasoso é uma substância simples. Lembrando que é uma substância simples. É aquela substância formada por um único elemento químico. Átomos de um único elemento químico. Okay? Então, o nitrogênio é N2, ou seja, é um gás formado por dois átomos do mesmo elemento químico, nitrogênio. Então, ele é uma substância simples. O sódio, ele é uma substância simples, porque é formado por um único elemento químico. O cálcio, ele é uma substância simples, porque é formado por um único elemento químico.
O estado padrão é aquele estado em que ele mais é encontrado na natureza. O cálcio e o sódio, ele é mais encontrado na natureza na forma sólida, então estão no estado padrão deles. E o nitrogênio é gás, então também aqui está no estado padrão dele. E aí chama a atenção que o estado padrão é qual? É aquele a 1 atm, pressão de 1 atm e 25 graus Celsius, e cuja forma alotrópica e estado físico estão mais estável e mais comum no ambiente. Vamos lá, forma alotrópica, o que é isso, Danilo? É isso aqui, ó. A gente tem grafite e diamante. Os dois são formados pela mesma substância química. Então a gente tem uma alotropia quando a gente tem duas substâncias químicas com os mesmos átomos, certo? Então aqui a gente tem grafite e diamante. Então, como o grafite é a estrutura mais comum encontrada na natureza, ele diz então que ele é o estado padrão e aí termina sendo, a entalpia dele é zero. Mas o diamante não, já tem uma entalpia padrão de 0,5 ou 2,1, ok? Então, a entalpia de formação é essa, é uma energia inerente associada a determinada substância e é o seu estado padrão, ok? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, quando tem essa reação, a mesma reação que a gente viu lá no início, então a gente pode dizer que o metanol ele tem uma entalpia de formação inerente a ele do metanol, assim como o oxigênio gasoso tem uma entalpia de formação inerente a ela do oxigênio gasoso, assim como o CO2 e assim como a água. E aí faz com que a entalpia dos reagentes, a energia dos reagentes, termina sendo a soma das entalpias de formação de cada uma das substâncias. Então, a entalpia de formação, a entalpia dos reagentes aqui é igual a entalpia de formação do metanol mais a entalpia de formação do oxigênio. A mesma acontece para os reagentes, para os produtos. A entalpia dos produtos é igual à soma das entalpias de formação de cada um das substâncias que formam o produto. Então, a gente tem a entalpia de formação do dióxido de carbono e a entalpia de formação da água. Então, a entalpia de produtos aqui vai ser igual a entalpia de formação do dióxido de carbono mais a entalpia de formação da água. Entendido? Essa entalpia a entalpia da reação vai ser o quê? A variação da entalpia entre produtos e reagentes. Então, vai ser HP menos HR. Sabendo disso, vamos resolver a questão 45 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2013. Ele diz assim, ó, o selênio é um elemento que exibe alotropia, isto é, pode ser encontrado em mais de uma forma sólida diferente. A forma mais estável é o selênio cinza, mas esse elemento também pode ser encontrado como selênio alfa e com selênio vítreo. Aí ele diz assim, sabendo que a entalpia de formação do selênio alfa é de 6,7 kJ por mol e que a entalpia de formação do óxido de selênio gasoso é de 53,4 kJ por mol, a entalpia da reação é... Então, ele diz aqui qual é a reação e me pergunta a entalpia da reação. Então, ó, ele quer a entalpia da reação e me deu as entalpias de formação das substâncias. O que é que eu vou fazer? Vou calcular então a entalpia de reação desse método que a gente acabou de aprender. Então, ó, algumas informações importantes. Qual é o objetivo? Calcular a entalpia da reação. Então, tem que calcular a entalpia do produto e subtrair a entalpia dos reagentes através da entalpia de formação dos produtos e dos reagentes. Então, vamos lá. Qual é a entalpia que eu tenho dos reagentes? Então, ó, do produto eu tenho duas moléculas de óxido de selênio. Então, a minha entalpia aqui do produto vai ser 2 vezes a entalpia do óxido de selênio, menos a entalpia dos reagentes. O que é que eu tenho nos reagentes? Eu tenho 2 moléculas de selênio alfa e molécula de oxigênio. Então, a entalpia do reagente vai ser 2 vezes a entalpia do selênio alfa mais a entalpia do oxigênio. Então, ó, ele disse para mim o que era a entalpia de formação do óxido de selênio. Qual foi? 53,4. Então, esse aqui, óxido de selênio, vai vir 53,4 para cá. E ele me disse também a entalpia de formação do selênio alfa, que é de 6,7 kJ por mol. Então, esse valor aqui vai vir para cá. Ó. Certo? Então, ó, substituindo, então vou ter 2 vezes 53,4 menos 2 vezes 6,7 mais 0. E aí eu pergunto a você, por que mais 0 aqui? Você tem que lembrar aqui, mais 0 porque substâncias simples, a entalpia é 0. O oxigênio aqui está como substância simples.
né? Então a entropia dele, ó, vai ser 0. Então mais 0 é igual a, fazendo essa multiplicação aqui, 2 vezes 53,4 dá 106,8 e 2 vezes 6,7 vai dar 13,4. Fazendo o cálculo, vai me dar 93,4 kJ por mol, gabarito da questão letra D de dado. Ok? Entendido aí? Massa. Vamos embora. E agora, um novo assunto que a gente precisa ver é energia de ligação. Mas aí, energia de ligação só vou ver na parte 2 no vídeo, no próximo vídeo, para essa aula não ficar muito longa, ok? Então, o que é que você vai fazer agora? Clicar no link abaixo ou presente na descrição do vídeo para você assistir essa nova parte, a parte 2 desse vídeo, ok? Então, grande abraço e nos vemos lá na parte 2. Vamos lá?